Olá, muito boa tarde, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia. Durante a próxima hora vamos estar à conversa com a Orquestra Filarmónica Portuguesa. Fundada em maio de 2016 por Osvaldo Ferreira e Augusto Trindade, a Orquestra Filarmónica Portuguesa é amplamente reconhecida pelo público e pela crítica como uma das melhores orquestras sinfónicas nacionais. São precisamente estes os convidados dos Finais de Tarde em Sintonia de hoje, connosco Osvaldo Ferreira, Augusto Trindade, ambos bem-vindos aos estúdios da Sintonia, agradeço a presença. É a primeira vez que vos tenho aos dois aqui no estúdio, o Osvaldo por telefone, já falamos, mas presencialmente é também a primeira vez, e eu gostava de começar esta entrevista mesmo pelo arranque desta aventura da Orquestra Filarmónica Portuguesa. Nasce em maio de 2016 e, se não estou em erro, até por conversas anteriores com Augusto Trindade, isto surge no âmbito também do FIMUV, do Festival Internacional de Música de Paços de Brandão. Como é que começa esta aventura? Não sei quem quer pegar. O Augusto. Bem, esta orquestra já estava a ser falada muito antes do FIMUV, porque o maestro Osvaldo Ferreira, meu amigo, estava no Brasil a fazer uma carreira fulgurante, a dirigir orquestras por todo o mundo, mas havia esta vontade também de criarmos um projeto diferenciador em Portugal. E falávamos muito como é que poderíamos começar um projeto inovador e que tivesse uma energia completamente diferente daquelas orquestras típicas em Portugal. Nós temos, como já falei várias vezes com a Filipa sobre isso, muitos jovens com um talento imenso, não é? E que não têm lugar nas nossas orquestras portuguesas porque elas estão ocupadas, evidentemente, com outros músicos. E, portanto, falávamos muito como é que poderíamos aproveitar. Bem, surgiu essa oportunidade no Festival Internacional de Música de Paços de Brandão de criarmos, de fazermos um concerto com, precisamente, enfim, com uma orquestra, com jovens, com amigos que queriam também juntar-se a nós nesta aventura. Bem, a orquestra teve um grande desenvolvimento, depois fomos para a Altice Arena, fomos convidados e a partir daí a orquestra nunca mais parou. Não sei se o meu colega Osvaldo quer também Sim. acrescentar mais alguma coisa, mas o ponto de partida efetivamente foi no festival. Exato, Osvaldo, nasce com a missão de ser diferente, cumpre essa missão logo desde o início? Eu julgo que sim. E a questão, quando dizemos dizer diferente, quero tirar qualquer conotação, digamos, negativa para os outros. Claro. Porque não é essa a questão. Nós tínhamos e temos ainda em Portugal duas orquestras sinfónicas estatais, que é o São Carlos e a Orquestra Nacional do Porto, e cada uma delas está na sua própria residência, na sua casa. E é lá que eu também reconheço que devem fazer o seu trabalho. Muito é ali. bem. De vez em quando fazem as suas turnês e tal. Pronto. Depois tínhamos a Orquestra Gulbenkian, que não é propriamente uma orquestra sinfónica, é um meio termo. Vamos dizer que é uma orquestra clássica, alargada, e que também tem a sua função e cada vez mais na área, portanto na sua própria fundação, e uma área cada vez mais restrita, que cada vez está mais também ali à volta de si próprio e não tem saído muito para o resto do país. E havia três orquestras regionais, Norte, Centro e Sul. As orquestras regionais são pequenas, eu fui diretor da Orquestra do Algarve quase 7 anos, e já dizia isso quando estava lá, portanto, não é o caso de dizer uma coisa quando estava lá e outra agora. Portanto, eu já a reconhecia, aliás, fui eu que as batizei de trintetos, porque eu não considero que sejam propriamente orquestras, não é? Portanto, têm uma formação muito pequena e que tem a ver com a forma como foram criadas, com orçamentos muito limitados e, por consequência, os repertórios também eram muito limitados. Portanto, nós tínhamos que ter uma formação que desse empregabilidade, como disse o Augusto muito bem, mas que pudesse levar as grandes sinfonias, os grandes concertos ao resto do país. E o país, no entretanto, também é necessário dizer que foi todo um processo paralelo, equipou-se, ou seja, a maior parte das cidades que anteriormente no interior do país tinham auditórios decadentes ou que não os tinham, foram-se equipando ou revitalizando as salas. Portanto, houve muitos municípios, uma vez mais capitais de distrito, não é? Que criaram novos equipamentos e outros que recuperaram os existentes. Portanto, e isso permitiu também que a orquestra pudesse ser recebida na sua plenitude em grandes auditórios. Porque há um aspecto aqui, nós, sinfónica, ainda não conseguimos, se calhar, em algumas situações, ir a alguns municípios onde gostaríamos de ir, e regiões de Portugal, porque eles também não têm auditório à altura para receber uma orquestra deste tamanho. Portanto, a gente não pode fazer a Sagração da Primavera ou, repara, os próximos programas que temos pela frente, os Planetas, Quinta Sinfonia de Mahler, não sei o quê e tal, e ir para lugares onde a orquestra não cabe.
pura e simplesmente. Sim. Estamos a falar de quantos músicos já agora? A geometria da orquestra é muito variável. Nós ainda há bem pouco tempo estivemos a analisar o número de colaboradores regulares que temos da orquestra e estão muito perto de 200 músicos, não é? E depois, consoante as disponibilidades ou às vezes até as características de determinados músicos, fazemos esse recrutamento, essa gestão dos músicos em função disso, mas podemos ter um repertório como uma sinfonia de Beethoven com 45 ou 50 músicos e agora os próximos programas todos que vamos fazer 80, 90, vão ter 90 e tal, 96 músicos, portanto quase 100 músicos, e já tivemos outros em que mais o coro tínhamos 200 e tal pessoas em palco. Como é que eu posso fazer, o Augusto, o Requiem de Verdi ou de Brahms, quer dizer, nesses auditórios que nem a orquestra consegue, portanto, que fará a orquestra mais não sei quantos coralistas e solistas e cantores solo e por aí fora. Exatamente. O Augusto falava ainda há pouco sobre também a necessidade de dar palco a jovens talentos. Esta missão tem vindo a ser cumprida, Osvaldo? Tem. Isso é uma das coisas que mais nos orgulhamos. Repara, a orquestra com tão pouco tempo de existência, a quantidade de solistas que já se apresentaram connosco, mas, sobretudo, ao nível das encomendas de obras que fizemos e a prioridade que foi dada ao feminino. E, portanto, convidamos 7 ou 8 compositoras que estrearam as suas obras, portanto, connosco. Até posso tentar fazer esse exercício desde a Ana Ataíde de Magalhães, a Ana Vitorino de Almeida, Fátima Fonte, Ana Seara, Sara Ross, não sei se me está aqui a escapar alguém, portanto, encomendámos praticamente obras a tudo que são as compositoras de destaque nacionais, a Camila Salomé Menino, e também ao Luís Tinoco, ao Alexandre Delgado, a quem encomendámos o Felizmente ao Luar, e outros. Portanto, já são muitas obras gravadas e estreadas, portanto, encomendadas por nós e para serem, portanto, tocadas pela primeira vez. Muito bem. Augusto, uma palavra também para esta formação da Orquestra Filarmónica Portuguesa, que integra também muito talento de Santa Maria da Feira, da região. Temos também muitos músicos a integrar este conjunto. É verdade, Filipa. Temos muitos músicos do concelho de Santa Maria da Feira e da área metropolitana do Porto. Há aqui uma cultura, talvez provocada pelo investimento a nível nacional e que também se repercute aqui na nossa região. Temos 3 escolas de música no concelho e que formaram também belíssimos músicos. Posteriormente, muitos desses músicos foram estudar nas escolas superiores, foram para o estrangeiro e hoje temos alguns colegas que são considerados, nos seus instrumentos, do melhor que há no nosso país. E, portanto, muitos deles fazem parte da nossa orquestra e temos realmente um orgulho muito grande e mais uma justificativa para que esta orquestra permaneça no nosso concelho. Exato. Recuando novamente a 2016, vocês sobem pela primeira vez ao palco. Augusto, ainda se lembra desse primeiro concerto? Nunca mais me vou esquecer. Como é que foi? Foi incrível, porque foi um projeto realizado. Eu confesso que, será que isto tem pernas para andar? Porque eu vi tanto entusiasmo nas pessoas, foi mesmo por parte do meu colega, do Osvaldo, foi mágico. Foi aquele primeiro concerto, ensaiamos, lembro perfeitamente do solista e da reação do público. Portanto, nunca mais me vou esquecer desse primeiro concerto. E foi de tal maneira um sucesso que nunca mais paramos até hoje. Exato. Querem destacar alguns dos momentos que marcam também a história da Orquestra Filarmónica Portuguesa? Maestro, o que é que... Ou o Augusto, não sei. O maestro fez aqui agora um olhar para o Augusto. Prefiro que seja ele. Muito bem. Quero ouvi-lo a ele, depois também digo eu. Muito bem. Augusto, para si, quais foram assim os momentos Filipe, marcantes? Isto faz-me lembrar aquela pergunta que diz: qual é o concerto do festival? É impossível é impossível, porque todos os programas foram feitos com muita dedicação. Todos eles têm a sua história. Todas as cidades onde fomos sempre muito bem acolhidos pelo público. Portanto, seria absolutamente injusto dizer, olha, prefiro este programa ou aquele. Claro que em termos de executante, que eu acho que não é isso que está aqui em causa. Sim. Obviamente tenho as minhas preferências, não é? Mas isso não é a orquestra, percebe? Isso não... Pode até, em alguns momentos, o repertório que eu fiz ou que eu toquei não ser aquele que o público quis ou que as pessoas que nos contrataram, o mais importante. Portanto, seria injusto da minha parte. Eu acho que todos os programas que nós fizemos foram incríveis. Mas posso destacar algumas pequenas coisas. Muito bem.
Posso destacar os concertos que nós fizemos no início na Altice Arena. Posso destacar a nossa apresentação por convite no grande auditório da Filarmónica de Berlim. Posso destacar a nossa presença em Paris, no Teatro dos Champs-Élysées, que foi um sucesso absolutamente estrondoso. E posso destacar na Unesco também, na comemoração da língua portuguesa, também o nosso concerto. Enfim, posso destacar alguns destes concertos e, obviamente, os concertos que nós temos feito na nossa região, que têm sido sempre muito bem recebidos pelo nosso público. Já temos um público bem Era isso que ia perguntar, sentem que são muito acarinhados pelo público? Muito mesmo. E basta ver, às vezes até ficamos Ora bem, quantos minutos é que as pessoas permaneceram no pé a bater nos palmas? E sentimos que realmente isso é algo que não é apenas um bater de palmas por cortesia, não é realmente porque as pessoas gostam e identificam-se também com o programa e com a qualidade da orquestra e com os músicos. Deixando a ressalva que todos os espetáculos são importantes, gostaria de destacar alguns momentos que o marcaram, até pode ser mais a título pessoal, que o tenham marcado. Claro, repare, da comparação estética ou técnica, qual foi o melhor ou o pior, isso até mesmo para nós às vezes é difícil fazermos essa avaliação. Sim. Já tivemos momentos fabulosos em cima do palco, outros menos bons, que a gente esperava fazer melhor, não saiu tão bem naquele dia. Acontece. Agora, ao lado emocional, que esse aí é impagável. Por exemplo, em Berlim, como diz o Augusto, onde muita coisa correu mal da forma como fomos recebidos, por exemplo, uma das obras, especialmente a Sara Ross, deveria ser feita com alguma amplificação em alguns momentos do texto, para provocar os efeitos pelos quais eles tinham sido criados. E por uma má gestão da equipa, porque o auditório da Filarmónica não é gerido pela própria Filarmónica de Berlim. Há uma empresa que faz a gestão dos equipamentos, de tal e tal. Até os técnicos disseram que estupidez, que barbaridade, que eles não vos deixaram, porque aquilo não tinha sido tratado pela nossa empresa. Portanto, o intermediário não disse que precisávamos daquilo. Ora, como não disse que precisávamos daquele equipamento, mesmo os técnicos olharem para eles, bastava a gente só ligar este botão e vocês já podiam usar. Não nos deixaram, ou seja, teve que ser feito 100% acústico, ali uma determinada parte das vozes e tal. Enfim, tivemos que improvisar, mais o facto de termos entrado sem tempo de ensaio, nós estávamos assustadíssimos, vocês não fazem ideia o stress em que nós estávamos. Portanto, houve ali uma série de coisas de má vontade da parte deles, parecia boicote. Mas não foi. Depois percebemos que era a regra, que era assim e que aquilo tinha sido mal gerido pela empresa que nos contratou. Muito bem. Mas tivemos que ir para cima do palco e fomos naquelas circunstâncias. Não nos deixaram, a outra parte, usar a legendagem que queríamos pôr, porque o texto era cantado e dito em português. Portanto, era Europa, Metamorfoses de Amor. E era acerca exatamente do tema da Europa e das questões europeias e tal. E eram os concertos da Europa. Enfim, eu pensei, isto vai dar tudo errado. As pessoas não vão gostar, não vão entender. E a surpresa é chegarmos ao fim da obra e ficarmos a olhar para o público, eles não paravam de nos aplaudir sem terem entendido uma palavra do texto, mas quer dizer, toda a envolvência, a forma teatral que os autores tinham, a voz deles, às vezes a própria música. Sim, a música é uma linguagem universal, não é? Curiosamente também estavam bastantes portugueses no público. Demos conta depois que havia muitos estudantes, muita gente que estava em Berlim, que foi menos os responsáveis da embaixada, não tenho nenhum problema em dizer isto, digo às vezes que for necessário, ninguém lá meteu os pés, e era um concerto financiado por dinheiros públicos, não é, portugueses, do Camões, não sei, devem ter ido jantar em algum lugar naquele dia, e não apareceram as autoridades. Mas talvez por isso até tenha corrido melhor, não sei, se estivessem lá aquilo tinha corrido mal. E isto é o lado do Osvaldo sarcástico que ainda não conhece em casa. E portanto, nós olhávamos uns para os outros e dissemos, não é possível, e eles aplaudiram-nos desta forma, no intervalo olhávamos uns para os outros, o que é que foi isto? E depois ainda há outra, no intervalo há um outro elemento, é que nós tocamos uma obra que é subejamente conhecida deles, certamente de um público como o berlinense, que é As Metamorfoses de Richard Strauss, uma obra de um alemãozão ali da vida, não é? E que nós também acabamos de tocar e como a obra termina muito
digamos, de uma forma quase a desaparecer a música, sabe? Não é aquele final de fogo de artifício e tal, não? Suave. E aquilo foi o efeito ao contrário, quer dizer, começou-se a ouvir uma palma, depois 2, 3, disse, ok, vão porque parar. As pessoas estavam a recuperar. Não, começaram, foram, e não pararam também durante não sei quantos minutos a aplaudir. Mas às vezes os silêncios dizem mais do que os aplausos, não é? A aplaudir a obra, e claro, e nós ficamos, uau, isto foi incrível. Isso é emocionante, para quem está em cima do palco. Foi emocionante. E na segunda parte, claro, já esperávamos que fosse o sucesso, porque a obra tinha tudo para ter, o solista era alemão, o concerto de Dvorak para violoncelo e tal, isso aí, claro, ele tocou extras e bis e não sei o que, portanto, era normal que desse certo, não é? Agora, a primeira parte, nunca imaginámos aquela reação. Do outro lado, assim, quando também analisamos, eu estou com o Augusto, o primeiro concerto ainda hoje é um concerto que me marca muito, a heroica que nós fizemos, quer no Europark, quer no Algarve. Sim. Temos a gravação daquilo e aquilo pode sair um CD, aquilo está assim uma coisa absolutamente estupidamente boa, quer dizer, para uma primeira orquestra, para uma primeira coisa, como é que aquilo saiu daquela forma tão brilhante da primeira vez, que não é normal que isso aconteça, as pessoas precisam de tempo para se conhecerem, para criarem um conjunto, não é? Portanto, aquilo foi muito bom. E ainda bem que aconteceu assim, se tivesse dado errado, se calhar tínhamos desmoralizado um pouco. E eu acho que aquilo também nos encheu de vontade de continuar, porque dissemos, isto tem tudo para dar certo. E pronto. Agora, o nosso prazer também é ver os nossos jovens, que ainda há pouco falamos aqui, e muitos deles, reparem, nunca tocaram na Filarmónica, pessoas do Conselho e da região, mas estão na Gulbenkian, estão na Orquestra do Porto, estão em Aveiro, estão em tudo quanto é lugar, orquestras nacionais e até internacionais, e que é um orgulho que eles são de Santa Maria da Feira, portanto, significa que há talento, que é reconhecido, que há empregabilidade nesta área, portanto, vale a pena o investimento, vale a pena existir as escolas que existem e as pessoas, portanto, poderem continuar a acreditar que vale a pena pôr os filhos a estudar música e mesmo que não sigam, reparem, temos aqui uma quantidade de pessoas que fizeram parte da Orquestra de Jovens de Santa Maria da Feira e que são hoje médicos e médicas e dentistas e engenheiros e sei lá o quê e outras coisas quaisquer e continuam agora a estar nas orquestras dos médicos ibéricas porque adoram tocar independentemente de terem outras profissões e eu acho que isso também nos torna a nós pessoas mais completas, mais formamos públicos no fim ao fim e ao cabo, quer dizer, repare, eu cada vez que a minha filha que agora pegou numa guitarra elétrica porque quer aprender a tocar guitarra e cantar e fica lá a treinar os acordes dela, para mim é uma vitória, nem que ela não seja música na vida dela, porque significa menos minutos olhar para os telemóveis ou para aquilo que para mim não tem interesse absoluto. Entendo o que eu quero dizer, portanto, acho que é um tempo muito útil, a pessoa está ali a aprender, está a mente... Além dos benefícios que a música viaja, e que a nossa mente... estão comprovados cientificamente, claro, não é? Faz-nos bem cá dentro, a gente põe as coisas cá para fora, não é? E já agora, Filipe, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu também gosto muito de rádio. Vamos fazer uma troca. Deixa-me fazer um programa de rádio, deixa-me dirigir aí um concerto. Pode ser? Eu acho que não tenho competências para dirigir um concerto. Mas eu também não tenho para a rádio. Mas isso é que vai ser engraçado. Eu acredito que o Osvaldo se era capaz de ser mais melhor fácil deste lado. Não se desvalorize. Que é isso. Não deve ser nada fácil dirigirmos assim ao público, não é? Não sei quem nos está a ouvir aí em casa, manda mensagens. Quem é que acha aí que isto é fácil? Ele vir para aqui, para uma rádio? Eu acho que não. Acho que tem os seus desafios também. Claro, então manter também o público muito do interessado. entrevistado. Vocês estão a facilitar a minha tarefa hoje também. Está a ser uma conversa muito agradável. Obrigado pela sua bondade, Filipe. Osvaldo, falou há pouco do Europark, tem sido uma boa casa para vocês. Tem. E o Augusto fala muitas vezes da acústica maravilhosa que aquela sala tem. Custou um pouquinho também aqui, é sempre a mesma história. Às vezes os santos da casa... Não fazem milagre. Custou um bocadinho a relação, mas que bom que ela está a dar certo. Eu estou muito, muito reconhecido ao Amadeu Albergaria, que reconheceu exatamente a importância, que está muito empenhado que isto dê certo. O Paulo Sérgio, a Feira Viva. Portanto, todas as pessoas do Europark também cada vez há um maior, sente-se carinho pela orquestra e apoio. Ainda agora a ópera, o concerto de Ano Novo foi lindo, foi um sucesso
e houve, digamos, realmente muito boa vontade do Europarque e dos técnicos, nos deixaram estar lá, até mais do que o tempo, porque também não havia nada ali entre o Natal, mas isso foi fundamental, porque pudemos realmente fazer boas montagens, os cenários acabaram por correr muito bem, porque, repara, uma ópera é um espetáculo muito diferente, há ali muita criatividade, se calhar mais das outras áreas. Se as pessoas pararem para pensar, o que é que acontece? Quando estamos portanto, a elaborar uma ópera, é mais teatro do que música. Estão lá todos os criativos, está o encenador, está o figurinista, está o decor, está os adereços, quer dizer, é toda uma quantidade digamos assim, de profissionais muito maior do que somente uma orquestra. Portanto, toda. Então, ali nós também tivemos os nossos criativos, neste caso o Nuno Esteves, o Blue, portanto, que olhou, também teve que se inspirar, e havia ali muita coisa dos decors e do cenário que inicialmente pensámos uma coisa, mas como ele teve aquele tempo todo, disse, não, vamos fazer mais isto, vou adicionar mais aquilo, fomos buscar materiais daqui, da colana, quer dizer, foi todo um vulcão de ideias ali a aparecer, e todos nós acabamos, de certo modo, ficar surpreendidos que com tão pouco conseguimos fazer uns cenários tão bonitos, tão interessantes, mesmo os cantores, gente habituada a estar no Teatro Nacional de São Carlos, e o encenador, o Jorge Vaz Cabatas, enfim, reconheceram, olha, ficou mesmo muito bonito, foi espetacular, foi maravilhoso, e a sala é maravilhosa e tem um som incrível, e é esse o nosso caminho. Digamos que agora esta segunda etapa da orquestra é precisamente o nosso foco em dar este passo, e também isto nos faz, digamos, de ser diferenciadores, não é, Augusto? Não concordas? Era isso que eu estava a dizer desde o início, enfim, com todo o respeito pelas outras instituições que fazem o seu trabalho e o seu papel. Mas relativamente à orquestra, esta diferença de sermos uma orquestra que toca de norte a sul do país e que toca em regiões que se calhar outras orquestras não têm essa possibilidade pela atividade que têm. Só complementar aqui uma coisa que o maestro disse. Das duas óperas que nós fizemos, primeiro, o Felizmente ao Luar, após 20 anos da última ópera que foi feita no Europarque. Osvaldo, é isso, não é? Foi um enorme sucesso no festival. Tivemos praticamente casa cheia. E agora, com o Fledermaus, em que as pessoas, lá está, estávamos a conversar em off com a Filipa, que as pessoas querem muito aquele concerto tradicional de Ano Novo, também ficaram absolutamente surpreendidas pela ópera e pela diferença, não é? Por terem aqui... Repare, Filipa, onde é que nós temos apenas ópera, basicamente? Temos em Lisboa. Nem no Porto nós temos muito, porque, ok, temos o Coliseu, sim, mas não temos uma sala específica com qualidade para fazer ópera. Eu acho que uma das salas, porque não conheço todas as salas e seria injusto da minha parte estar a fazer este exercício, mas uma das salas com as condições todas e mais algumas para fazer ópera é precisamente o Europarque. E não sou eu que digo isto, e portanto obviamente que foi uma aposta ganha, e temos aqui mais, enfim, vamos continuar. Este ano vamos ter outra grande ópera no Europarque. Deixo isso para o maestro se quiser falar sobre isso, mas que vai ser realmente uma ópera que estamos a organizar, vai realmente ser uma ópera de peso, daquelas óperas realmente que são... Augusto, ainda antes disso, eu acho que é fundamental nós falarmos aqui de um aspecto. A orquestra, neste processo, se calhar às vezes até somos um pouco humildes demais, porque meio do caminho, no meio do trajeto durante o Covid, nós fizemos uma candidatura à Europa Criativa. Sim. E ganhamos essa candidatura. Portanto, a primeira com os parceiros europeus, o qual teve o nome de Sounds of Change, e foi também graças a isso que nós conseguimos de alguma forma injetar liquidez, dinheiro e a possibilidade de fazer projetos muito importantes e de nível, portanto, de cariz internacional. E a segunda é que ainda não estava terminado este projeto e ganhamos o segundo, o Youth Music Empowerment Project, que era feito somente para orquestras, e fomos a orquestra mais bem pontuada da Europa,
e, portanto, levamos o maior financiamento das 4 orquestras que ganharam. Portanto, uma delas a Orquestra de Jovens da União Europeia. E o que é que significa já agora este primeiro Significou lugar? um investimento muito grande, muito dinheiro, que nos permite fazer isto que nós estamos aqui a falar. Na realidade, e isto sem qualquer mentira, sem qualquer demagogia no que eu estou a dizer, esta ópera que nós fizemos, fomos mais nós a subsidiar, digamos, o público, o próprio município, o Estado, do que o contrário, porque portanto, nós pusemos muito mais dinheiro do que os outros para que isto acontecesse. Não fôssemos nós, isto não acontecia. E, portanto, esta série de óperas nos próximos 4 anos que nós vamos fazer, tanto até o final de 28, e talvez ainda 29, resulta dos milhões que vieram, portanto, dos 2 milhões que vieram, mais o dinheiro que ganhamos, que ficamos em primeiro lugar este ano, na DG Artes. Sim. Portanto, mais esse dinheiro. Portanto, repare, a orquestra, e já agora deixe-me chamar aqui o CIRAC, e mais o CIRAC, nós trazemos para este Conselho, as 2 instituições, por ano, quase, não é quase, é à vontade 1,5 milhão de euros. Que percebe que trazemos de fora cá para dentro, graças aos nossos projetos, portanto, que vêm aqui ser alicerçados e aqui realizados, com os nossos artistas, os nossos músicos. E não é só de músicos que é criada uma associação. Nós temos que ter lá as pessoas da comunicação, da secretariado, da contabilidade. Claro. Portanto, tudo para ter a casa a funcionar. Estamos a dar empregos, estamos a criar empregos. E a nossa luta é, agora a próxima, criar também essa empregabilidade para os músicos, ter músicos a tempo inteiro, que ainda não são no número que nós gostaríamos que viesse a ser. Portanto, gostaríamos ainda talvez de duplicar o número de pessoas que temos. E não é tão difícil assim. Também aqui tem que haver um pouco de jogo, de boa vontade das estruturas políticas nos ajudarem a isso. Portanto, acho que merecemos isso, já provamos pela nossa qualidade. Então, seremos obrigados durante este período a apresentar sempre 2 óperas e uma criação, e uma nova criação. Portanto, a próxima, e que está presa por arame, está quase, mas aqui é verdade que precisamos de uma outra instituição, a Sul, neste caso em Lisboa, com quem estamos em negociação para que aconteça, porque é de facto uma obra de um orçamento e de um peso, é um peso pesado, digamos assim, é uma das top 5, digamos assim, do grande repertório, que é o Otelo de Verdi, portanto, que queríamos muito fazer no Europarque. Primeiro porque Otelo é uma grande obra de Shakespeare, para começar, não é? Portanto, uma grande obra da humanidade que será sempre intemporal, que é uma obra que mexe com os sentimentos das pessoas, é extraordinária, a questão da dignidade, da traição, de não sei de quê, de não sei quanto, tudo isso, portanto, quem vier assistir vai duplamente poder aprender o que é Otelo ao vivo, saber o que é. E depois, reparem, muita gente, e isto aqui é um facto que a gente já conhece, nós músicos, há muitos anos. As pessoas não vão à ópera porque acham que odeiam a ópera, porque a veem na televisão. E têm razão, porque a ópera é o espetáculo menos televisivo que existe. Sim. Quem me estiver a ouvir, meta mesmo na cabeça. Quando começar a dar uma ópera na televisão, não partam a televisão, que ela não tem culpa, mas mudem de canal, mudem para, sei lá, para o Big Brother, é melhor. Percebem? Porque ver ópera na televisão é a pior. Então, porque é que passam ópera? Pode ser a questão. Para quem já é entendido. Não sei se me faço entender. Quem é entendido, vai lá ver. Agora, quem não for, não veja. Por amor de Deus. Porque não vai gostar. Porque não vai gostar. Venham assistir à ópera ao vivo e depois venham falar comigo. Como aconteceu agora. As pessoas todas chegaram ao fim e disseram, uau. Por exemplo, na Guarda, a primeira vez que ia lá uma ópera, no Teatro Municipal, a vice-presidente, que é uma senhora extraordinária, até uma professora, amiga minha, uma pessoa assim muito bem disposta, está sempre a rir-se e tal. Ai, oh maestro, o que é que o senhor me arranjou? Agora tenho que vir à ópera e tal. Ela chegou ao fim e eu tinha-lhe dito, ouça, aperta a barriga que vai se rir do princípio ao fim. Ela chegou ao fim e disse, olha, foi exatamente como me disse. Eu nunca pensei que me ia divertir tanto, foi tão bonito, foi tão divertido, foi tão engraçado. E eu vir aqui, olha, nunca imaginei e tal. Porque é um facto, as pessoas acreditem nisto que estamos a dizer, seja para a ópera cómica, seja para a trágica, porque os temas são muito bem trabalhados, mexem connosco, estarmos ali a ouvir aquilo. E sempre atuais, Osvaldo. Exatamente. E sempre atuais. É diferente, acreditem, é diferente. Mesmo os jovens que nós envolvemos, que foram lá para fazer figuração das escolas, eles estavam rendidos, assim, alguns deles da Academia de Passos Brandão, diziam, oh, maestro, vou dizer a verdade, a gente primeiro ficamos assim, mas a gente agora está aqui
que vontade de estar aqui, de estar a fazer parte disto, que até nos dá vontade de cantar, de entrar neste mundo que é completamente... Lá está, porque é o mundo do teatro, é o mundo, sabe, da ação, em que as pessoas veem que todas as emoções vão ali para cima do palco. É completamente diferente. E depois todas as artes estão ali. É a arte da moda, é o decor, é os figurinos que têm que ser costurados, têm que ser construídos, é os cenários. Portanto, há muita coisa ali, muito bonita, a acontecer ao mesmo tempo. E por isso é que é um espetáculo diferenciado, não é? As pessoas dizem, o maestro e tal, músicos clássicos. Para quem tem esses pruridos, eu digo-vos assim a todos, deviam-me conhecer quando eu tinha 18 anos. Eu também fiz bandas de garagem, toquei de tudo e mais alguma coisa, gosto de rock. Se quiser saber qual é o meu playlist, eu digo-vos qual é, e vocês ficam surpreendidos. Agora, há uma coisa, nós temos neurónios na nossa cabeça e, portanto, eles servem para pensar e para conhecermos. E quando começamos a conhecer os grandes clássicos, como aconteceu comigo depois que comecei a estudar música, percebo que não há qualquer comparação entre a música do Bruno Mars e a música de Verdi. Gosto das duas, mas não tentem sequer comparar uma coisa com a outra. É como compararem um grande livro do Shakespeare ou Tolstói com uma banda desenhada, quer dizer, não vale a pena, esqueçam, portanto, porque o pop, chegamos aliás, daqui por um ano já ninguém pode ouvir aquilo e acabou, já chega, e percebem? Cada coisa no seu lugar e Sim. Cada coisa tem a sua função. Eu também não ando todos os dias no carro a ouvir Verdi, porque não faz sentido, não é? Quer dizer, cada coisa na sua devida medida. Na sua devida medida, porque também não acho que faça sentido nenhum ir fazer estas coisas para o metro, porque já se vê essas experiências com músicos conhecidíssimos, como o Bono e outros estarem a tocar no metro, e ninguém lhes ter deixado uma moeda, mas pagam milhares para ir assistir aos concertos deles. Portanto, cada coisa no seu lugar. Portanto, Sim. Parem para pensar. Por isso, não tenham problemas. Uma vez no ano, dizer assim, este ano vou assistir, sei lá, Otelo, ou vou ver o Falstaff, ou vou ver La Bohème, ou vou ver o Barbeiro de Sevilha, porque vão apanhar uma grande surpresa e chegam ao fim de dizer, isto foi realmente dinheiro muito bem emprego, foi espetacular, adoramos isto. Portanto, por isso é que elas são obras intemporais, quer dizer, que ficam, e não é por acaso que há sempre milhares e milhares e milhares de pessoas por todo o mundo que as vão ver todos os dias em diferentes cidades do planeta, ponto final. Claro, eu queria recuar ainda aqui um bocadinho até aos galardões que vocês conseguiram angariar. Eu percebo a importância do ponto de vista financeiro para a Orquestra Filarmónica Portuguesa, mas do ponto de vista do reconhecimento, Augusto, é também importante para vocês serem premiados com o primeiro lugar, tanto no concurso da DG Artes como também nestes fundos da Europa Criativa. Claro que é, obviamente chancela todo o trabalho que nós temos feito até aqui e o futuro, e permite-nos ter continuarmos a ter a atividade que temos e subirmos para outros patamares. Sem isso não seria possível. Este ano, na DG Artes, primeiro lugar, portanto, e com a maior verba, e obviamente também com este segundo projeto europeu, ficar à frente de instituições com a reputação que tem, isso só nos enche de orgulho e achamos que estamos no bom caminho para continuar este trabalho que temos feito até aqui. Portanto, e que nos permite sonhar em fazer isto com o Maestro também estava a dizer, não é? Com as produções e com um pequeno parênteses aqui nas palavras do Augusto, que nós temos que ser honestos. Primeiro, agradecer-lhe do fundo do coração que estamos aqui a falar disto. Mas também há aqui uma coisa que nos entristece profundamente. Quem nos está a ouvir, eu queria dizer-vos que demos a notícia a todos os órgãos em Portugal, desde a Rádio Televisão Portuguesa, a rádios, a jornais, ninguém publicou. Ninguém falou que ganhamos este prémio. E fiquem a saber que é o equivalente, pode ser o equivalente a, por exemplo, ganhar o Leão de Ouro no Festival de Cinema não sei quê, ou um prémio de Veneza nas outras áreas, ou já não vou tão longe como um Oscar, mas quase. Nenhum órgão, digamos, nacional noticiou isto, demos a notícia, enviámos para toda a gente, para a Lusa, para tudo quanto acontece. Ninguém noticiou isto. Até hoje estou por entender porquê. E diariamente saem notícias sobre cultura e entretenimento que não têm importância, mas não têm qualquer comparação com isto que a Filarmónica conseguiu, e nós não conseguimos que isto fosse notícia. E, portanto, eu queria deixar também aqui este reparo que também nos entristece profundamente.
Muito bem, fica aqui também este reparo em relação... E o nosso agradecimento por estarmos pela primeira vez a falar disto numa rádio, portanto, onde as pessoas podem ouvir. Porque reparem, não é bonito da nossa parte nós irmos para o meio da praça dizer eu é que sou bom, eu ganhei, olha, estamos aqui cheios de prémios e medalhas. Quer dizer, eu acho que isto não faz sentido nenhum. Nós temos que noticiar isto de forma orgânica, portanto, ganhamos, provamos, mostramos os documentos, tudo, enviamos para, pronto, tentar que fosse notícia e achamos que ia ser uma coisa normal, se isto vai ser notícia. Não é? Não é todos os dias que uma entidade portuguesa fica em primeiro lugar na União Europeia. Uma orquestra ainda por cima. Se fosse um jogador de futebol, se calhar, talvez fosse uma normalidade. Somos tão bons que realmente os jogadores aparecem a toda a hora. Isto é uma hipótese que estamos aqui a falar. Agora, no cinema, na literatura, prémios internacionais são noticiados. Então, e na música não foi? Não consigo entender. E entristece-nos profundamente. Claro. Mas sente que falta este reconhecimento também à Orquestra Filarmónica Portuguesa para lá destes galardões? Para nós é mais galardões. importante o público, é quem nos compra os bilhetes, que esses sim e esse estão reconhecimento lá. está devido, não é? Está lá, quer dizer, mas isto diz mais da comunicação social do que do público, não sei se me faço entender. Porque eu acho que é na comunicação social que está aqui realmente um problema muito grande. Porque eu lembro que questionei um jornalista amigo e disse assim, o que é que tu sabes? Dá-me aí uns nomes. E ele disse, apanhaste-me. Então, e és um editor de cultura. E não sabia nada sobre música. Então, alguma coisa está errada. Quer dizer, nós representamos uma fatia, nós somos muito mais em Portugal. Há muito mais músicos do que atores. E então, músicos reconhecidos internacionalmente, então nem se fala que são muito mais do que os atores reconhecidos internacionalmente, que contam-se pelos dedos de uma mão. Quer dizer, o que é que se passa aqui? Ou na dança, ou noutras coisas. Portanto, na literatura temos pessoas altamente reconhecidas portanto, e são faladas. Há algum problema quanto aos músicos, pergunto eu. Quer dizer, fazemos parte da sociedade, temos qualidade. Não é? É isso e ainda haver aqui uma ou duas instituições em Portugal que continua a achar que precisa de estrangeiros para estar à frente dessas instituições. E isso também quando há talento suficiente a ser made em Portugal. Não faz sentido nenhum. Eu acho que faz mais falta, se vamos a ver bem, se calhar faz mais falta quem, por exemplo, ganha dinheiro, não é? Em Portugal, grandes empresários, do que estarmos nas mãos de empresários que decidem quem é que deve ser o diretor da Casa da Música. Isto é que não faz sentido nenhum. Porque eles não sabem nada de arte, absolutamente nada. Estão completamente desinformados. E eu digo isto porque tenho, infelizmente, a prova de conversar com muitas pessoas com quem fico profundamente desiludido. Quer dizer, a determinada altura a conversa começa e logo ali à frente a gente sabe que eles não têm a menor ideia do que é que estão a falar. Nem sequer sabem onde é que nós estamos neste momento, os músicos, ou a música em Portugal. O patamar que atingiu internacional. Porque, repare, só saídos da nossa orquestra, que começaram connosco, há não sei quantos músicos, já perdemos a conta, que entraram em algumas das melhores orquestras da Europa e do mundo. Isto por si só já diz tudo. Não é preciso dizer mais nada. São os atos, não são as palavras. Não é vir agora um pseudo qualquer dizer não, mas não há gente capaz na música. Tá. Quer dizer, mas eles é que sabem. Não, eles sabem nada. Mas é que não sabem mesmo nada do que está a acontecer no terreno. Estão completamente desinformados. E custa-me assistir a esta sucessão de nomeações de diretores de outras nacionalidades numa área em que não fazem mesmo falta nenhuma no nosso país. Temos qualidade suficiente. E isso e os investimentos malucos que são feitos em artistas convidados, os milhões que são gastos. E eu ponho as coisas ao contrário. Esses milhões ao serviço de nos, digamos assim, alavancarem internacionalmente é que eram bem empregues, como fazem os estúpidos dos noruegueses ou dos finlandeses, que não estão lá a gastar não sei quantos milhões a levar para lá, numa estrada de sentido único, músicos internacionais que não fazem lá falta nenhuma, mas pegam nesse dinheiro para promover os deles e fazê-los tocar nas salas internacionais. Porque, quer dizer, isso é que faz falta. É, por exemplo, o dinheiro que já foi gasto por certas instituições em Portugal, em maestros e solistas convidados, perfeitos genéricos, que ninguém conhece de lado nenhum, e o dinheiro que gastaram com eles, só porque têm um nome estrangeiro. Imaginem esse dinheiro gasto a promover as nossas instituições, os nossos artistas, em todas as áreas, claro. Sim. Está. Os nossos compositores, as nossas... Isso é que valia a pena. Porque parece-me que também nas outras áreas é isso que é feito. Sei lá, no Ministério da Economia alavancam-se projetos para as empresas portuguesas venderem lá fora.
Nunca vi, quer dizer, que os orçamentos da agricultura é para financiar os agricultores gregos para virem vender os produtos em Portugal. Quer dizer, nunca vi semelhante coisa. Porque é que na música é assim, pergunto eu. Não fazem tanta falta como uma viola num funeral, quer dizer, não, nenhum, zero. Portanto, nós temos qualidade, precisamos é que os financiamentos sejam feitos ao contrário, que nós possamos pegar nas nossas orquestras, levar os nossos solistas, nas principais salas internacionais, para mostrar que nós sabemos fazer tão bem ou melhor que eles. Porque, repare, diga-me se souber, mas não é obrigatório que saiba, mas se calhar até sabe, o nome de um compositor húngaro conhecido, diz lá alguma coisa, Béla Bartók? Este nome? Já esteve cá? Não, mas não faz mal. Okay. Deixa-me só dizer. Béla Bartók é um grande compositor húngaro. Extraordinário. Muito bem. E ele tornou-se conhecido mundialmente. Ou vamos dizer de outra forma, um mais atual, que toda a gente conhece. Astor Piazzolla, o argentino, e os seus tangos. Não é? Ele tornou-se conhecido por fazer tango e exportá-lo para o mundo. Certo? Qual seria o sucesso dele a fazer valsas vienenses? E tentar vendê-las à Áustria. Nenhuma, não tinha interesse absolutamente nenhum, creio eu. Claro. Não é verdade. E, portanto, Béla Bartók também decidiu escrever sobre a música do seu país e o seu folclore. E foi isso que o tornou célebre, como o Jolie Braga Santos fez também com a nossa música. E que, se fosse um pouquinho mais apoiado, se calhar já tinha tanto nome internacional quanto Béla Bartók. Mas não, continuamos ao contrário. A importar e a encomendar músicas a compositores alemães que ninguém conhece de lado nenhum, daqui e da acolá, como se aquilo fosse uma coisa do outro mundo, está a entender? E o nosso dinheiro está a financiar os estrangeiros. Como se nós fôssemos um país, quer dizer, que nasce petróleo e ouro todos os dias debaixo da terra para darmos a pagar na música o que vem lá de fora. Meu Deus, isto dava toda uma outra conversa. Claro, mas é preciso tê-la e é por isso que eu estou a tê-la e não tenho, mas normalmente calam-me quando eu começo a falar destes assuntos. Não. Porque é preciso falar disto. Nós exportamos o que é em Portugal? Cortiça, azeite, vinho, o que temos de melhor no nosso país, não é? Sim. E serviços, porque estamos a fazê-los bem e muitas outras coisas. Portanto, não me parece que fizesse algum sentido agora criarmos uma linha de financiamento para se importar vinho chinês ou vinho indiano, se eles começarem lá a plantar umas vinhas. Mas é isso que está a acontecer na música. Está-se aqui a gastar dinheiro para fortunas incalculáveis, com rezos não sei quê, com não sei quanto e tal, percebe? Para encomendar obras de compositores internacionais, que alguns nunca ninguém ouviu falar deles, não fazem falta nenhuma cá, quer dizer, e os nossos não têm apoios. Não, isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Pelo menos a mim não me faz, repare. Nós temos que estar abertos à alta qualidade. Dizer assim, quem são de facto aquelas pessoas que marcam a diferença? Pois elas não passam cá. Aí é que eu me interrogo. Então, se for para trazer os melhores, são muito bem-vindos. Sim. Porque trazem algo mais que nos pode ensinar, que nos pode fazer, portanto, para não criarmos uma entropia. Agora, trazer genéricos que ninguém conhece de lado nenhum, pessoas, quer dizer, é mais um. Estar a gastar o dinheiro nas encomendas de obras com não sei o quê, com não sei qual. Não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Quer dizer, quem quiser, então que pague do seu bolso um privado, dizer assim, olha, eu quero muito que venha, sei lá, tenho lá um CD em casa, porque isto mete-se mais ou menos assim. Eu tenho lá um CD em casa da Deutsche Grammophon. Eu quero lá saber disso para alguma coisa. Se eu quero, vá a Berlim ver isso, não é? Porque quem quiser ver o Real Madrid também tem que se meter num avião, vai ver o Real Madrid lá. Sim. Agora, nós não temos que estar todos aqui a pagar o bilhete dessa pessoa para ir ver o Real Madrid com dinheiros públicos. Faço-me entender. Ou chamar o Real Madrid, porque apetece-me ver o Real Madrid. Vamos todos pagar para o Real Madrid vir jogar aqui ao Campo Feirense, com dinheiros públicos. Acha que isto acontece? Não acontece. Nem pode acontecer. Porque é que só acontece na música, ou é das poucas coisas em Portugal que isto continua a acontecer? Tem que acabar de uma vez por todas. Muito bem. Não é? Sim. Eu acho que sim, temos de ter a coragem de dizer, enfim, este é o lado mais triste aqui desta conversa, mas que se calhar vos a todos em casa, temos, o maestro mexeu aqui numa coisa complicada. Sim, temos aqui comentários. A Isabel Mendes Leite, que é também uma ouvinte assídua daqui da rádio, primeiro diz parabéns pelo vosso trabalho, diz que é magnífico
e fala aqui também e foi precisamente quando o Osvaldo falava sobre esta questão aqui de aproveitar melhor os dinheiros públicos e de aproveitar o talento que temos cá dentro. Ela diz muito bem dito, portanto, há pessoas também que concordam lá em casa, mas eu tenho que ter agora a coragem também de recentrar esta conversa. Claro. Estamos muito perto das 7 e eu ainda quero ir à agenda da Orquestra Filarmónica Portuguesa e projetar este 2025. Augusto, não sei se quer pontuar alguma coisa do que o Osvaldo disse aqui. Acredito que concordo muito nesta necessidade que concordo. de haver uma melhor utilização dos dinheiros públicos. Claro que concordo, não é? Ainda para mais tenho outra responsabilidade, porque eu faço formação, sou professor do ensino superior e formo instrumentistas, neste caso violinistas, para o mercado, e também acontece muito na área mesmo até do ensino também, muitas das vezes virem cá pessoas. Cada vez acontece menos, mas virem cá buscarem os nossos alunos, assediá-los que vão para o estrangeiro e muitas vezes para escolas que temos cá, ensino em Portugal com muito mais qualidade. Portanto, isto é quase um paralelismo àquilo que ele estava a dizer em termos dos programadores, em termos, enfim, de quem gera muitas das vezes casas e instituições portuguesas. Portanto, total de acordo àquilo que o maestro estava a dizer, não é? E por isso é que, mais uma vez, eu começo. Nós queremos ser um bocadinho diferenciadores relativamente a algumas situações, com todo o respeito por muitas dessas instituições, mas queremos ser diferentes a esse nível, não é? E, portanto, estivemos aqui a falar dos projetos que nós temos e daquilo que nós estamos a fazer no trabalho com os jovens, que muitas das vezes essas instituições também, se calhar, não têm esse propósito, mas poderiam ter, e do quanto nós já ajudamos e continuaremos a investir nos nossos e a promovê-los, que claro. Isso é que é realmente importante. Claro, vamos olhar para o calendário da Orquestra Filarmónica Portuguesa. Falávamos há pouco sobre a ópera Fledermaus, que também fez sucesso no Europarque, esteve também na Guarda, e vai ainda ao Coliseu do Porto, um convite, maestro, também para este concerto. Vai ao Porto no dia 27 de fevereiro. Curiosamente, ainda hoje falei com as pessoas ligadas ao Coliseu, que dizem que as vendas estão a correr bem e que têm as melhores referências, que sabem que a ópera que correu muitíssimo bem nos outros auditórios. Fiquei muito feliz por ouvir isso, por sentir esse reconhecimento. Ainda antes do Fledermaus, no Coliseu, temos as primeiras apresentações de outra obra extraordinária, que é Os Planetas, de Gustav Holst, e La Valse. Vamos fazer La Valse do Ravel, porque este é um ano Ravel, do centenário. Portanto, vamos fazer muitas obras de Ravel, e que são obras também extraordinárias. E estes concertos, que são 22 e 23 de fevereiro, serão no Algarve, que é uma região onde nós todos os anos temos ido, somos sempre muito bem-vindos lá também, há sempre muitos convites, até mais do que aquilo que a gente consegue fazer. E vamos estar no belíssimo auditório de Olhão e de Lagoa, nestas duas cidades. Esse repertório depois será repetido, curiosamente, também a 22 e 23, que volta a ser um sábado e domingo, a norte, no Ponto C, que é um novo espaço em Penafiel, que está muito bonito, portanto, e também até um certo privilégio irmos lá. É a Mónica Guerreiro, que é a programadora, que esteve anteriormente no Coliseu do Porto. E no dia 23, na Lapa, na Igreja da Lapa, no Porto. Portanto, que é um local até um pouco inusitado para se fazer esta obra. Sim. Mas vai ser feito lá pela falta de espaços, digamos assim, de ocupação de espaços, e porque também, sendo as obras que são, acho que temos quase uma obrigação de tocar para o maior número possível de público, de pessoas, para nos virem ouvir este magnífico programa. Na Páscoa faremos no mínimo 4 concertos também, um deles aqui em Santa Maria da Feira, com a missa em Dó menor de Mozart. Sim. 15 de Abril. 15 de Abril, uma terça-feira, aqui na Igreja Matriz. O que é que o público pode esperar deste concerto? 4 solistas maravilhosos, uma das mais belas missas de Mozart, portanto, não perder, com coro, orquestra, 4 solistas de muita dimensão, portanto, nacional, e, portanto, é uma obra muito bonita, que me toca muito particularmente. Algumas das áreas de soprano de Mozart, eu acho que é assim um Mozart no seu auge, esta missa. Os momentos mais belos da música de Mozart estão
nesta missa em Dó menor. Já agora, mestre, deixe-me só, eu tenho a ideia, porque quando falamos ao telefone, me falou que as academias de música também iam estar aqui Esse é o programa que vem a seguir. Ok. São muitos programas. É verdade, já estou aqui a baralhar coisas. Em maio vamos ter a 5ª Sinfonia de Mahler. Para quem, enfim, sabe de música, sabe que é uma das grandes sinfonias do repertório romântico, mas para quem é mais cinéfilo é a música como é que é, daquele filme do Visconti, Room in the View, não é? O Quarto com Vista, não é desse filme? Sim, acho que é desse filme. Portanto, agora posso estar a fazer confusão, mas perdoem-me se eu estou a fazer. Estás a falar do Adagietto, não é? Sim, o Adagietto que celebrizou, portanto, aquelas famosas cenas, portanto, daquele senhor que está lá, que pinta o cabelo e depois calha tinta a olhar para a menina, mas agora estou aqui um pouco confuso, não tenho bem a certeza se é este o filme, mas creio que é do Visconti o filme, que usa esta música, portanto, que ficou também assim muito celebrizada por causa disso. E nesse mesmo concerto, portanto, nesse espetáculo, faremos a abertura 1812. Bom, as pessoas podem dizer, a abertura 1812 é muito feita, até pelas bandas filarmónicas, mas há aqui uma história muito curiosa que é preciso associar. O nosso projeto, este projeto europeu, tem muito essa dimensão das questões europeias, da questão do território, daquilo que é, digamos, uma história comum da Europa. Para o bem e para o mal. A Europa também tem uma história de muito sangue, de muitas coisas erradas, que às vezes é preciso pegar nessas memórias e pensar nelas, e para que não se repitam. E nós tivemos as invasões francesas, tal como tiveram os russos, como tiveram quase toda a Europa, que Napoleão invadiu toda a gente, não é? Portanto, e temos aqui uma freguesia muito marcada por isso, exatamente, a Rifana. A Rifana. Então nós vamos, de algum modo, fazer aqui uma ligação do evento. Vamos ter, se o Augusto quiser falar um pouco também sobre a Orquestra 3Fs, vamos ter os jovens dessa orquestra ligados ao projeto, vão estar a tocar connosco em palco, até porque também aqui queremos dar um sinal de que as portas da orquestra estão abertas para estes jovens, que isto num dia podem chegar lá e virem para aqui tocar, portanto, criar entusiasmo neles, fazerem um primeiro concerto com a nossa orquestra. São sempre coisas inesquecíveis para estes jovens. E ao mesmo tempo fazer aqui uma recriação histórica, porque Napoleão, portanto, invadiu a Rússia e Tchaikovsky escreveu esta sinfonia. Quer dizer, as pessoas até podem dizer, isto é uma celebração para um russo que faz uma abertura para, digamos, em homenagem aos invasores. Não, digamos, uma coisa assim meia programática, de tipo, o que é que estava mais na cabeça do Napoleão, quer dizer, toda aquela epopeia de chegar ali, invadir, com aquela... E, portanto, ele faz aquilo muito bem, com toda uma apoteose de fogo de artifício, com os canhões a disparar, com os sinos a tocar e tal, para chamar a atenção exatamente de tudo o que aquilo significaria, aquela coisa de vitória, não é? Mas ao fim e ao cabo representava exatamente o contrário, a miséria, portanto a destruição e tal. Mas ele escreveu essa famosa Sinfonia Abertura 1812. Não vamos apresentá-la como abertura, mas como encerramento do espetáculo, portanto vai ser a última obra, e exatamente com a presença destes jovens, e inclusive também vamos tentar que esteja uma recriação histórica com o que são trajes de época, as armas de época, porque houve um massacre na Rifana, portanto, e vamos aqui fazer um paralelismo no nosso projeto educativo, com o agrupamento de escolas, com a Guiomar, a professora da Rifana, que eles todos os anos fazem umas coisas, portanto, eles já conhecem bastante o tema, mas também é bom para o resto do conceito, para as pessoas que vão assistir ao concerto, perceberem o que é que acontece, o que é que foi, de que é que estamos a falar, portanto, perceberem qual era a música que se fazia naquela época, o que é que está em jogo, portanto, o que é que... E o Mahler, porque é de facto um grande europeísta, era um homem que falava muito de paz, que tinha toda uma visão, curiosamente, muito à frente na sua época, é dos primeiros ambientalistas que aparecem, inclusive, portanto... Eu acho isto muito curioso. Portanto, esta mistura em que vamos trazer os jovens do Conselho para dentro do Europarque para tocar connosco. Exato. A Orquestra 3Fs, Augusto Trindade. Deixem-me só aqui... Força. O Adagietto da Quinta Sinfonia era aquilo que eu estava a dizer. Portanto, o filme é Morte em Veneza. É isso. Morte em Veneza em 1971. Portanto, por Luchino Visconti. Exatamente. Luchino Visconti. Qual era a pergunta, Sim, Filipe? Orquestra 3Fs. A Orquestra 3Fs é uma orquestra que nasce no festival e que
há aqui uma colaboração das 3 instituições de ensino oficial da música, portanto, a Academia de Música de Passos de Brandão, a Academia de Música de Santa Maria da Feira e o Conservatório de Terras de Santa Maria, com primeiro concerto que aconteceu este ano, não é? Com um enorme sucesso, e que juntamos jovens, enfim, uma orquestra de quase, passaram 250 elementos, porque além de instrumentistas também tivemos coralistas, e resultou muitíssimo bem. Ora bem, a motivação também que isso criou nos próprios jovens, e esta colaboração agora com a Orquestra Filarmónica Portuguesa vai noutro sentido, não é? Portanto, agora algo muito mais clássico, porque a primeira junção foi para acompanhar uma artista pop, neste caso a Áurea, e agora vamos puxar alguns destes jovens também para o clássico. E isso é extremamente importante, vai complementar também a sua formação daquilo que eles estão a fazer nas suas próprias instituições. Por parte das direções pedagógicas das instituições há uma total abertura também, e esta colaboração também é extremamente importante, porque cada vez mais a própria orquestra afirma-se também com os seus projetos também de envolver as instituições e de envolver o talento que nasce, precisamente aquilo que nós estávamos a falar, nas nossas instituições. A Sinfonia, portanto, estes jovens irão participar, como o maestro disse, portanto, na abertura 1812 de Tchaikovsky. Convém também ressalvar que vai haver uma explicação, não sei se disseste isso ou não percebi muito bem. Vamos tentar fazer uma série como é que eu ia dizer? Uma resenha histórica? De formações, formações para os alunos, também explicando o que é que vai acontecer, como fizemos, por exemplo, no Felizmente ao Luar, podemos dizer tipo um bootcamp, se assim se pode dizer, para que realmente as pessoas, quando forem para o concerto, percebam melhor o que é que vai acontecer. Claro que sim. Tertúlias, conferências, tudo isso. O processo resultou muito bem no Felizmente ao Luar. Imensos jovens fizeram reportagens que vão resultar num livro que vai ser publicado. Portanto, vai ficar ali uma história da ópera, como é que tudo foi feito, desde o processo de encomenda, o processo de escrita, tudo, o making of, eles foram ver ensaios, filmaram, tiraram fotografias. Sim. E vamos tentar fazer a mesma coisa e tivemos o apoio da editora Arial, não foi? Arial, exatamente. Deixem-me só também frisar aqui uma coisa que me esqueci. Temos que agora começar a ser mais breves, porque já estamos a ultrapassar um bocadinho o tempo. São 5 segundos. Sim. O porquê também da formação desta orquestra? Obviamente, a formação de públicos. Porque se nós começarmos pelos mais novos, obviamente também eles vão puxar os pais, vão puxar os familiares. Isso realmente é importante. Não termos só apenas os alunos a participar, mas toda a comunidade. E temos sentido isso não só no festival, mas também queremos sentir cada vez mais na própria orquestra, e que já sentimos, não é? Portanto, isso é que é o propósito de todos estes projetos. Claro, estamos já quase com 1 hora de conversa, o tempo passa mesmo a voar. Eu gostava ainda de fazer aqui 2 perguntinhas para podermos rematar. Não conseguimos conhecer o calendário todo da Orquestra Filarmónica Portuguesa, mas eles têm um site, é só pesquisar Orquestra Filarmónica Portuguesa, não há como enganar, e aparece lá toda a agenda, há locais ainda a definir, mas já estão as datas. OFP.pt. Muito bem, fica aqui também esta ainda vai esta ser, referência. Curiosamente, no início da próxima semana, segunda ou terça-feira, atualizada já praticamente até ao final do ano, até dezembro de 25, quase toda a atividade da orquestra. Muito bem, mas vão ser meses intensos agora, os próximos meses. Intensos. A gente nem quer pensar, estou-lhe a falar a sério, é um de cada vez, porque tem sido sufocante, tem sido mesmo um trabalho, ou seja, e depois temos uma estrutura fixa que não é suficientemente, ou seja, nós estamos todos a ser multifuncionais, quer dizer, estamos a ter cada um de nós quase 2 empregos em paralelo. E 3, em esforço, no fundo, não é? Em esforço. Resulta em certos momentos quase sem nenhuma mentira aqui. Há dias em que trabalhamos 14, 16, 18 horas. Sobretudo mais perto dos concertos, com as óperas, com os ensaios. É uma logística que as pessoas não têm noção o que é que está em jogo. Não é? Desde as viagens dos autocarros, dos hotéis, de ir buscar pessoas ao aeroporto, a não sei aonde. Quer dizer, e as coisas sobrepõem, são todas muito em cima umas das outras. Portanto, a gente quase precisava do dobro do pessoal para poder dar resposta em horário normal de trabalho. Portanto, por isso é que temos que
às vezes, quer dizer, fazer quase 3 turnos cada um de trabalho, e no terceiro turno eu estou aqui a incluir a família, não é? Sim. Ainda ter que dar atenção às crianças e à família, e, portanto, não é fácil, não tem sido... E muitas vezes a nossa atividade, Osvaldo, é aos fins de semana, não é? Que deveria ser períodos de descanso e que não existem. Não tem sido fácil a conciliação, tem sido um trabalho bastante pesado, bastante complexo. Osvaldo, a título mais pessoal, como é que tem sido liderar este projeto enquanto maestro? Apela a uma resposta curta, pode não ser fácil, resumir, não sei. 2 palavras. Muito bem. Trabalhoso, mas aliciante. Ok. Augusto, enquanto diretor artístico, também enquanto fundador desta Orquestra Filarmónica Portuguesa, como é que define também este percurso mais a título mais pessoal? Eu vou utilizar as 2 palavras que o maestro disse. Ok, fica assim. E sonhos para cumprir? Existem sonhos no horizonte da Orquestra Filarmónica Basta Portuguesa? ver no Facebook o que é que eu tenho lá na minha página. Ok. Copio assim, descaradamente, a frase de Fernando Pessoa. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Mas há algum sonho que queira partilhar aqui com os nossos ouvintes? Todos. Não, é impossível. Eu tenho todos os sonhos. Quero fazer tudo. Muito bem. Augusto, algum sonho em particular para a Orquestra Filarmónica Portuguesa? Que continua nesta trajetória ascendente, que continuamos a sentir da parte dos nossos colaboradores o entusiasmo, a gratidão, a entrega, Muito bem dito. E que continuemos a ser felizes naquilo que estamos a fazer. Muito bem, vamos a notas finais, 1 minuto para cada um para podermos rematar a conversa. Eu sei que há sempre muita coisa que fica por dizer. Nós podíamos estar aqui, não sei, até segunda-feira e ainda tínhamos coisas para dizer, mas é o tempo que temos. Augusto, o que é que fica desta conversa ou o que é que quer realçar? Ora bem, o trabalho que nós estamos a fazer, o investimento que estamos a fazer também no próprio Conselho, o apoio aos nossos jovens também, o lançamento de carreiras, enfim, os concertos, toda a atividade artística que estamos a ter para o nosso público. E também gostava de ressalvar aqui o apoio das instituições também que nos têm dado, nomeadamente a Câmara Municipal, Feira Viva como maestro, a Direção-Geral das Artes, portanto, o conjunto também de autarquias que estão connosco desde o início, e também o apoio das instituições locais, obviamente, e, enfim, exatamente, uma palavra também que tem sido extraordinários, a empresa Bússola que tem dos projetos, que têm sido absolutamente incríveis, e para os nossos colaboradores, obviamente. E, no final, para a nossa família, que também, como o maestro diz, muitas vezes sofre pela nossa ausência por causa da nossa atividade, não é? Claro, Augusto, muito obrigada pela presença aqui nos estúdios. Eu é sempre que um agradeço, gosto também. Filipe, é um gosto aqui. também vir cá. Obrigado. Obrigado e também cumprimentos para todo o auditório. Claro que sim, claro que sim. O que é que fica por dizer, o que é que falta dizer, maestro? Nota final. Eu, como sou bom negociante, digo a coisa de outra forma. Digo assim, fica aqui em aberto o desafio para eu vir fazer um programa, eu aqui, no seu lugar, e depois vem dirigir a orquestra, fazemos essa pergunta. Eu ajudo, Filipe. Filipe, prometo que ajudo. Nem que seja uma, nem que seja mas tem que só ser de uma entrada marchinha, livre, pelo menos, o concerto, para as pessoas Filipe, não saírem. Eu pergunto ao dirigir, público, não. Aí os bilhetes vão duplicar, de certeza. Exato. Eu pergunto ao público que está a ouvir, vocês querem ou não querem ver a Filipe a dirigir um concerto? Depois escrevam, mandam mensagens aí, se ela vem dirigir aí uma peça. E então, nesse programa é que eu podemos de algum modo falar aqui de outras coisas e desses sonhos, essa partilha que era de poder ver no nosso concelho as coisas traduzidas em mais apoios também para as pessoas que trabalham noutras áreas e até dar voz a essas pessoas, porque não de termos uma conversa assim, um programa onde as pessoas falassem das suas instituições, dos seus sonhos, das suas coisas e de que forma é que nós, a orquestra, também podemos de algum modo interagir com essas pessoas. O que é que a minha experiência de vida se calhar pode dizer a algumas dessas pessoas, como é que podem fazer alguma coisa. De algum modo, a gente também coleciona ao longo destes anos todos muita informação e muito conhecimento, que também já não sou assim tão jovem, não é? E por isso também tenho muita coisa já para partilhar com as outras pessoas e esse é um prazer que eu posso ter no futuro de transmitir um pouco da nossa experiência para que essas pessoas também possam fazer os sonhos delas acontecerem como os nossos aconteceram.
E um grande abraço a todos que nos estão a ouvir. Obrigado, Filipa. Obrigada eu por esta maravilhosa conversa. Osvaldo, foi um gosto esta estreia aqui na Rádio Sintonia. Espero que não seja a última vez e já me deu aqui ideias também para podermos ter aqui umas conversas interessantes em que podemos alargar um bocadinho a conversa, à cultura em geral, a visão também que existe aqui para Santa Maria da Feira, para a região. Muito obrigada a ambos pela presença e um bom regresso a casa também. Bom ano para todos. Muito bem, foi a entrevista com a Orquestra Filarmónica Portuguesa. Da minha parte é tudo por hoje nos finais de tarde em Sintonia. Eu regresso na próxima quarta-feira, depois das 6. Continuação de uma boa sexta-feira, um bom fim de semana na companhia da Sintonia.